Salve, salve nação rubro-negra, aqui é o Bruno Godinho do canal Fla Nação. E eu gostaria de agradecer aí quem assistiu o primeiro vídeo, né? A gente tá falando sobre a análise do sorteio do Mundial, né? E eu quero aproveitar a deixa aqui para pedir para que você se inscreva no canal, curte e compartilhe esse vídeo o máximo possível, porque você me ajuda bastante fazendo isso, tá bom? Vamos ter mais conteúdos, esse é só o segundo vídeo do canal, vamos falar sobre vários assuntos, né? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Gabigol. O segundo maior ídolo da história do Flamengo vai encerrar a sua passagem pelo clube amanhã. E bom, o atleta viveu bastante euforia, né, no seu princípio, né, de chegada ao clube, mas também viveu momentos de tensão, de brigas e principalmente de desentendimentos aí com a diretoria do Flamengo. É um jogador controverso, isso não tem a menor sombra de dúvida. Mas o que fica marcado na história de Gabigol no Flamengo? Os gols em jogos decisivos, os títulos ou as polêmicas extracampo? Bom, isso aí a gente vai ver daqui a alguns anos, né? Quando a gente tiver o retrato final. Porque o retrato final de Gabigol no Flamengo não se encerra amanhã, na partida contra o Vitória. Muito pelo contrário. São os anos seguintes à carreira de Gabigol que vão dizer qual é o panorama geral. Qual foi a imagem que ficou do jogador com a sua passagem, né, pela equipe do Flamengo. Bom, vamos a alguns pontos, né? Vamos relembrar pontos, né? Primeiro de tudo, chegada do atacante ao clube. Gabigol chegou no ano de 2019, né, após uma tentativa de empréstimo do Santos, né, com a Internacional. O Flamengo foi lá, fez uma proposta melhor e conseguiu um empréstimo do atacante. Bom, o jogador chegou no começo do ano, brilhou no Campeonato Estadual, fez uma boa campanha até onde o Flamengo chegou, né, na Copa do Brasil, né, enfrentando a equipe do Atlético Paranaense, foi eliminado. Porém, na Libertadores o jogador viveu seus momentos de glória, né? Vou falar uma coisa pra vocês, não é fácil, como torcedor do Flamengo, ver o que está acontecendo, né, com o atleta e ver o que se tornou essa relação entre Gabigol e Flamengo, né? Continuando no ano de 2019, Gabigol teve partidas memoráveis, né? A gente não vai ficar aqui falando de número, né? Porque o intuito do vídeo não é esse, né? O intuito é falar de como ele performou no clube, né? Sem aquela análise de, números, fez tantos gols em tantos jogos. Não, o intuito do vídeo não é esse. O intuito aqui é fazer um panorama, né, da passagem do jogador no clube desde o seu princípio até a sua última dança, que será amanhã. Bom, posso até fazer um vídeo, né, sobre isso mais pra frente, né? Mas o Gabriel, dos meus arquivos de memória, né, é um jogador que chega ao Flamengo um pouco desconfiado, né, porque a Europa chamava ele de Gabi não gol, né, porque ele não fazia gol na Europa, né, tem pouquíssimos gols, né, não fez acho que nenhum com a camisa da Inter, um ou dois, vamos dizer assim, um ou dois com a camisa do Inter, e também não foi bem no Benfica, né. Veio pro Brasil, né, ficou no Flamengo, teve aquela passagem maravilhosa no Campeonato Estadual, enfim, na Libertadores, foi o artilheiro da competição, né. Nas quartas de final, no jogo contra o Inter, ele teve uma atuação ruim no primeiro jogo, né? Foi decisivo no primeiro, né? Nas oitavas contra o Emelec, né? No primeiro jogo o Flamengo perde 2-0, no jogo da volta o Flamengo conquista uma vitória incrível, vencendo no Maracanã por 2-0, 2 gols dele, né? Inclusive, né? Uma chapada de fora da área, depois uma cobrança de pênalti no cantinho. Nas quartas de final contra o Inter, o Bruno Henrique foi quem brilhou no primeiro jogo, né, com 2 gols, mas no jogo da volta, ele que faz o gol que sacramenta a classificação, né, naquela famosa narração do Galvão Bueno, né, do Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo. E ele foi lá e fez o gol da classificação. Na semifinal da Libertadores, né, o Flamengo enfrentou o Grêmio, né, e nesse jogo contra o Grêmio, o Flamengo teve uma atuação no primeiro jogo que eu vou falar pra vocês. Se não fosse a arbitragem, o Flamengo já tinha matado o confronto no jogo da ida, né? Foram 3 gols anulados de maneira irregular, né? Com VAR e tudo, né? Já tinha VAR nessa época, né? Bom, no jogo da volta, né? Que é outra situação, o Flamengo aplicou uma goleada histórica no Grêmio, né? 5-0, com um golaço que ele pega de primeira, bate no canto, tem gol dele anulado, ou seja, uma atuação de gala do Gabriel. Inclusive a gente vai fazer vídeo de react, né, no canal aqui dos gols do Gabigol, né, a gente vai fazer um vídeo de react aqui no canal em breve. A passagem
do Gabriel em 2019 foi maravilhosa, né? O Flamengo conquistou a Libertadores, foi pro Mundial, não jogou bem as 2 partidas do Mundial, mas isso não muda o que ele fez em 2019. 2020 chega, né? Gabriel vai muito bem no Campeonato Estadual, na Supercopa do Brasil também, né? Fazendo gol na final. E na Recopa Sul-Americana também, né? Fazendo gol na final também, inclusive no Maracanã. Se não me engano, acho que ele faz 2 gols. Passado isso, né? Nós temos o início aquela situação que o YouTube não deixa a gente falar, né? Mas vamos falar a verdade. Teve a pandemia, né? Com a pandemia, o Campeonato Brasileiro foi paralisado durante meses. Os jogadores não conseguiram voltar no mesmo nível, né? Não só ele, né? Os jogadores do Flamengo em si, acho que de todo o Brasil, né? Mundo, não conseguiram voltar a performar muito bem no ano de 2021. Mas o Gabriel se envolveu numa polêmica, né? Que foi o cassino, né? Aquela situação do cassino, em plena época de restrição. O jogador foi flagrado, né? No cassino no Rio de Janeiro, né? E o que foi péssimo, né? Pra imagem dele, né? Foi péssimo, foi terrível. Não vou dizer pra vocês que não me surpreendeu, né? Porque o Gabriel sempre foi um atleta que, vez ou outra, ele comete uma situação, faz uma fala lamentável, ou, por exemplo, toma um cartão bobo. Não me surpreendeu a atitude dele, tá? Aí eu vou falar pra você, Bruno, você não erra? Não, não tô dizendo que eu não erro, não. Eu tô dizendo que o Gabriel, como pessoa pública, deveria ter tido mais cuidado e zelo pela imagem dele, né? Acabou de passar um cara aqui numa moto, mas enfim, espero que não tenha saído no vídeo, né? Mas no ano de 2020, ele dá a volta por cima, né? Depois disso tudo, né? Porque o Rogério Ceni chega, né? Depois da saída lá do Domenech Torrent, né? Numa derrota humilhante pro Atlético Mineiro, 4-0 na Arena. Não foi na Arena, foi no Mineirão. Entra o Rogério Ceni começa a empilhar vitória atrás de vitória, Gabigol fazer gol atrás de gol. Tem aquela partida contra o Grêmio de novo, né? Que foi na Arena do Grêmio. E ele fez os gols, né? Fez um dos gols da vitória do Flamengo, né? Um gol de fora da área, uma chapada linda no canto, né? Uma atuação brilhante de Gabriel nesse jogo. E o Flamengo chega nas rodadas finais com chance de título, numa arrancada maravilhosa, né? Sendo que o campeonato foi liderado parcialmente por São Paulo e Inter, né? Dividindo a liderança ali, né? Aí chegamos na penúltima rodada, Flamengo e Internacional, para surpresa, né? Do futebol brasileiro, né? As duas equipes disputando o título, né? Ninguém esperava que o Flamengo tivesse uma arrancada tão grande e ninguém esperava que o Internacional fosse ter uma derrocada tão grande, né? O título se desenhava muito pro Internacional, né? E o Inter acabou perdendo força e acabou sendo derrotado nessa final, né? Digamos assim, contra a equipe do Flamengo, né? Bom, Gabriel nesse jogo, né? Ele faz um gol e dá passe para outro, né? Se não me faz a memória, ele dá o passe pro segundo gol. Ele dá o passe pro primeiro gol foi do Arrascaeta e depois ele faz o gol da virada, né? E o Flamengo vence o Nacional, assume a liderança e acaba sendo campeão na última rodada, né? Mesmo perdendo pro São Paulo, porque o Corinthians segurou a onda do Inter, né? Maravilha. Ano de 2020, título brasileiro, Flamengo bicampeão brasileiro. Lembrando que em 2019 já tinha sido campeão e artilheiro também, né? Inclusive, né, se você for parar pra pensar, foram títulos atrás de títulos, né? Porque o Flamengo foi campeão brasileiro em 2019 e da Libertadores no mesmo final de semana. Depois veio a Supercopa, depois veio a Recopa Sul-Americana. Aí depois veio o Brasileiro, ou seja, foram empilhando taças, né? Muito promissor o início dele no Flamengo, muito promissor. Aí chega 2021. Chegamos em 2021. O Flamengo começa a temporada muito aquém, né, do que se espera. Afinal de contas, o ano estava todo bagunçado, o calendário estava bagunçado por causa da pandemia, né? O Flamengo conquista, né, o título estadual, né? A gente nem vamos falar muito de título estadual, porque pra mim, Campeonato Carioca não conta mais. Sinceramente, bem honesto com vocês, não conta. Pra mim, conta pela rivalidade com o Fluminense, com o Vasco e com o Botafogo, mas... Pô, a título de, vou colocar aqui, ainda não tem prateleira aqui, mas, vou fazer uma prateleira e colocar o título carioca? Não, não vou. Mas, foi campeão. Aí chega a Supercopa do Brasil, enfrentamos o Palmeiras, né? Foi campeão da Copa do Brasil, né? E o Flamengo acaba sendo
o campeão derrotando o Palmeiras nos pênaltis, sendo uma partida eletrizante, né? Um jogo muito bem jogado, né? 2-2, o Flamengo é campeão, o Diego Alves pegando pênalti, enfim. Aí o Flamengo avança, né, na Copa do Brasil e acaba sendo eliminado, né, pelo Atlético Paranaense, né? Sendo que no ano anterior, no outro ano, né, tinha eliminado o Atlético Paranaense, né? Em 2020, né? Chega a final da Libertadores, né, contra o Palmeiras, né? Uma campanha muito boa do Flamengo na Libertadores 2021, né? Não foi uma campanha ruim, muito pelo contrário, o Flamengo foi bem na Libertadores. Eu acho que, inclusive, o Flamengo fez uma campanha de campeão mesmo, sabe? De campeão. E acabou não se sagrando campeão no final, né? Mas futebol tem disso, né? Chegamos à final da Libertadores, jogo no Uruguai, Flamengo e Palmeiras. As coisas não acontecem como a gente queria. Acabamos sendo derrotados, né? Perdemos o título do Palmeiras, teve aquela situação do Andreas Pereira, sabe? Que uma infelicidade, uma puta infelicidade, acabamos tomando gol, perdemos o título. Não fomos bem no Brasileiro, essa que é a verdade, porque o Flamengo priorizou a Libertadores e a Copa do Brasil, acabou ficando sem nada, né? Sem nenhum desses dois títulos. Aí vamos para 2022, né? Outra troca de comando técnico do Flamengo, né? Sai o técnico anterior e entra outro, né? Escolheram o Paulo Souza em vez de Jesus, enfim. Tudo aquilo que a gente já sabe, né? Aí chega o ano de 2022, a gente perde o título estadual. Vai mal no início da Libertadores, mesmo não perdendo nenhum jogo, mas não há performance com o Paulo Souza. Paulo Souza é demitido às pressas, né, de uma partida de oitava de final. Chega Dorival Júnior, muda tudo, o Flamengo começa a jogar. Gabigol não vai tão bem no ano de 2021, mas ainda assim melhor do que o ano de 2023, que é o ano que vai seguir, né? Que esse, inclusive, foi o pior ano do Gabigol no Flamengo, né? Na minha opinião. Mas enfim, estamos falando de 2022. O Flamengo chega bem, passa pelo Tolima, passa o carro no Corinthians, passa o carro no Vélez e é a final contra o Atlético Paranaense, né? Que tem um rival que o Flamengo tem enfrentado nos últimos anos. Rival, digamos assim, pelo que vem acontecendo entre os dois nos últimos anos. Daí, a gente faz uma partida mais ou menos com o Atlético Paranaense. A gente acha um gol numa bela jogada pelo lado direito, né? Rodinei e Everton Ribeiro trocando passes. Rodinei cruza, Gabigol de primeira faz o gol do Flamengo. O Flamengo se sagra campeão da Libertadores. Ali, eu acho que foi o último ano do Gabigol em alto nível. Porque na Copa do Brasil, muito embora ele não tenha feito gol na final, ele faz o pênalti que ele fica assim, fica vamos pra torcida, a torcida compra barulho, vai lá e maravilha. Tudo acontece. Mas chega 2023. 2023, Flamengo campeão da Libertadores, Mundial, de 2022 acontece em 23 por causa da Copa do Mundo. Ele não vai para a Copa do Mundo porque o Tite não chama ele. E aí, meu amigo, acontece tudo o que a gente não esperava que acontecesse. Mas isso aí é assunto para o próximo vídeo. Eu peço que você se inscreva no canal, curte, comente e compartilhe. E na parte 2 desse vídeo, Gabigol, o fim de uma era, a gente vai falar sobre 23 e 24 e o que eu acho que pode acontecer na carreira dele no futuro. É isso aí. Uma ótima noite para você que está assistindo esse vídeo aí e até a próxima. Falou, nação rubro-negra!